Aborto. Abortion. Por que o aborto é pecado, K2? Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que pegar é em que da momento concepção. surge a vida. Mas eu queria trabalhar esse conceito. Porque o pessoal vive e fala assim, a vida surge na concepção. Quando acontece a concepção? Qual que é a concepção? O que é a concepção? Por que surge na concepção? O que sustenta esse pensamento? Tá ligado? Porque isso eu acho que é a parte que falta na maioria dos católicos. O católico, ele sabe às vezes a resposta, mas ele não consegue sustentar os motivos daquela resposta. E na igreja católica, as coisas são muito bem pensadinhas. Isso. Não é simplesmente alguém que soltou e falou. É porque não pode. A igreja fala que não pode. Tá na Bíblia. Nossa, eu tenho uma raiva dessa. Nossa, essa de não tá na Bíblia é brava, hein, véi? Não, mas, tipo assim, mesmo quando tá na Bíblia, sabe? Eu fico grilado quando a pessoa vê assim, por que isso aí é pecado? Porque tá na Bíblia. Não, irmão. E daí, véi? Tá certo, todo mundo, eu levo a Bíblia extremamente a sério, só que está na Bíblia porque antes é verdade, entendeu? Não é um oposto, não é a Bíblia que faz a coisa ser verdade. Eu vou até esclarecer, tipo assim, e daí que tá na Bíblia? Não é que eu tô menosprezando a Bíblia, é o contrário, porque tem coisas importantes que não couberam na Bíblia. Mas que já tava resolvido antes, resolvido, só não deu tempo de escrever. Ou seja, é porque é verdade. É porque essa é a verdade que está na Bíblia, e não o inverso, né? Não é a Bíblia que promulga a verdade na vida. Vamos colocar o direito, a gente tem que seguir a lei e a jurisprudência. Ai, vamos lá. Então é o seguinte, qual que é os critérios que a igreja usa pra perceber que um corpo tem alma? Isso é interessante porque mostra, tipo assim, o que a igreja observa que são os efeitos da alma na pessoa, certo? Então a primeira coisa é, ele sustenta a vida. Então, a vida está sustentada, por exemplo, cada um de nós aqui tá 20 e tantos anos, 30 e tantos anos vivo, porque a nossa alma permaneceu conosco esse tempo todo. Se ela saísse dali, a gente teria morrido, certo? Uhum. Então, ela sustenta a vida. Segundo ponto, ela desenvolve o plano material. Então, a alma, ela tem a capacidade de fazer com que o corpo se desenvolva. Tanto que, a partir do momento em que alguém morre, o corpo dele para de se desenvolver. Não vai acontecer, por exemplo, de uma criança falecer e quando for exumar o corpo dele 15 anos depois, ele ficou um adulto. É meio idiota o exemplo, mas é pra vocês poderem entender que, tipo assim, ele cessa o desenvolvimento humano quando você separa a alma do corpo, beleza? Então, a partir desse momento, a gente já consegue definir. Peraí, então quando tem a alma, o corpo se desenvolve e também o corpo sustenta a vida, certo? Tem um local onde o corpo mais se desenvolve do que na barriga da mãe? É muito forte, velho. O desenvolvimento do embrião pra virar um feto, pra virar um neném, é muito mais acelerado do que o nosso. E se a gente pegar a proporção, tipo assim, de 1 centímetro pra 40 centímetros, ele aumentou 40 vezes. Exato. Quando a criança nasce com 40 e poucos centímetros, ainda que seja o homem mais alto do mundo, que vai pra 2 metros e pouco lá, ele não aumentou nem 6 vezes. Exatamente, velho. Então, assim, o desenvolvimento ele é muito acelerado. Então, aquele elemento que a gente vê na nossa vida, que é devagar, que se a pessoa crescer 1 centímetro por ano, né? Dentro da barriga da mãe é muito mais acelerado. É coisa de semanas, né? Se isso fosse somente esse o critério, eu poderia dizer que o embrião ele é até mais vivo que a gente. É. Né? De certa forma. Só que tem a sustentação também da vida, né? Então, aquele ser que está na barriga da mãe, ele está vivo. Isso é um ponto, né? E engraçado, as abortistas não discordam disso. Elas só tocaram foda-se. Elas só tocaram foda-se, porque elas não, sabem. Atualmente é mesmo. Elas não discordam que tá vivo, sabe? Na verdade, elas nem querem discutir sobre isso. É quase o mesmo argumento assim, é um ser vivo que está crescendo. Ah, mas não tem alma, é um ser vivo. Exato. Você não quer que mate o cachorro, que é um ser vivo, que não tem alma, mas quer que mate uma criança. Até tem, mas não é intelectiva, né? Mas... Não, eu tô querendo me igualar a elas. Ou seja, uma vida é mais importante que a outra. Por que não uma vida intelectiva, então? Uhum. É isso que eu tô querendo falar. Elas tocaram foda-se. Elas tocaram foda-se. É porque nem todo... Como que é o nome do povo que não come carne mesmo? Vegano? É, tipo, vegetariano e vegano, né? Vegano. Tipo, mas tipo, nem todo vegano é abortista, mas a maior parte dos abortistas são veganos. Aí, cara, eu vi um trabalho uma vez, esse aqui realmente, na moral, é pra tirar o chapéu. É um trabalho do Padre Lodge. E eu tenho que tirar o chapéu porque foi um trabalho, assim, fenomenal. Santo Tomás de Aquino vai tratar sobre a animação da alma. A animação da alma é quando a alma... Ou a animação do ser. Uhum. Que é quando a alma entra no ser, corpo, né? Então, quando a alma entra no corpo, é a hora que você passa a viver, né? Então, essa discussão aconteceu durante muito tempo.
E aí, a Santo Tomás de Aquino vai trabalhar essa ideia, né? Só que qual que é o problema de Santo Tomás? Ele tá em 1200 e tarará. Sim, a ciência naquela Era época zero, valia nada, né? Valia nada, era uma porcaria, tá ligado? O que acontece? O Padre Lodge, irmão. Isso aqui eu tô falando nível internacional, nível internacional, mundial. Não é o Padre Lodge tem complementado com mais informações. Exato. O Padre Lodge vai estudar isso aí, sabe, no doutorado dele. E aí ele vai colocar um ponto que pra mim é um argumento chave, saca? Que ele vai dizer que é o seguinte: é possível. Luiz Carlos Lodge, o cara que ficou nacionalmente conhecido por causa daquele processo que ele conseguiu entrar com o processo pra... Ele impetrou um habeas corpus em favor de... Acabou perdendo, mas é ele. Quantas células é um óvulo? 44. Um óvulo. Uma. E quantas células é um zigoto? Bicho, agora me pegou. É um também, não? Um também. O que difere o zigoto do óvulo? O nome. O fato por que ele troca de nome? Qual que é a diferença de um pro outro? Que ele foi fecundado, né? A capacidade de fecundação. O óvulo pode ser fecundado. O zigoto não. O zigoto não. Porque o zigoto já é uma pessoa. Então, o que a gente precisa descobrir? Em qual momento o óvulo deixa de ser óvulo e vira zigoto? E aí, mano, a ciência já dá a resposta pra gente. O espermatozoide, quando ele vem no óvulo, ao bater na parede, ele espirra dentro do óvulo o material genético. Sim. Quando ele faz isso, ele troca a polaridade da membrana. Então, aquele óvulo começa a repelir os outros espermatozoides. A partir do momento em que o primeiro toca. Ao tocar, ele gera um efeito em cadeia que toda a membrana inverte a polaridade. Eu vi isso aí. A partir desse momento, não dá mais pra fecundar aquele óvulo. Já é um zigoto. Já é um zigoto. Ou seja, a partir desse momento, é um ser vivo. Tá ligado? Tem anjo da guarda. Isso é incrível, mano. Isso é muito Isso é muito foda, cara, velho. Tá isso é muito foda, velho. Cientificamente. Exato. Que você passa a ser você nesse momento. Nesse momento. Não sei como que tá isso aí hoje, E as pessoas, foda-se a ciência. É só por 6 meses. Eu não sei como que tá isso aí hoje, mas em 2016, quando eu fiz o meu TCC, que era relacionado um pouquinho ao aborto, eu olhei lá no Conselho de Medicina, CREMEGO, né, aqui em Goiás, né, Conselho Regional de Medicina. Então tem o do Brasil lá, né? Eles falando a respeito da defesa da vida, porque eles não podem falar que eles são contra o aborto, né? Aham. Mas eles colocam que a vida começa com a fecundação. Aí, tipo assim, eles não descrevem o momento da fecundação, mas, tipo, qualquer pessoa se perguntar quando que foi fecundado, quando o espermatozoide juntou com o óvulo. Mano, pois é, velho. Uma criança sei lá, ensino médio vai concordar. Não é somente a união do espermatozoide com o óvulo, porque pode acontecer, por exemplo... De vir 2. Só que aí, no caso, é quando aquela célula impede a nova fecundação. Então, quando ele não aceita mais fecundação, já é um ser vivo. Já é uma pessoa ali. Sabe? E já mudou, né? Isso é muito foda. Isso é muito foda mesmo. Mano. Isso é muito foda mesmo. E como é que o pessoal usa a ciência pra explicar que não existe ali a fecundação nesse momento? Ignorando a ciência. Ignorando a ciência, cara. Então, realmente, assim... O cara precisa ignorar a ciência e tem gente que vai atrás disso. Então, assim, o aborto, quem defende a vida, tá muito mais apoiado na ciência do que o cara que defende o aborto, saca? Mano, qualquer coisa que tá na ciência ali, tecnicamente. A religião... Não é religião? A religião anda do lado da ciência. Nada se prova o contrário. Posso fazer uma comparação mais esdrúxula ainda? Porque eu gosto de ir lá embaixo, no fundo do poço. O terraplanista, ele não aceita uma proposição da ciência e propõe outra no lugar daquela. Embora idiota, mas ele propõe. A abortista só ignora. Ou seja, o abortista é mais retardado do que o terraplanista. Eu vi Porque o terraplanista tá se dando ao trabalho de pensar naquele negócio, cara. O abortista não. Ele tá só ignorando a ciência mesmo. Tem até vídeos aí. Eu não quero pensar sobre isso. Foda-se. Não foi minha pergunta. Não foi isso que eu te perguntei. Exato. Não, tipo assim, não é isso. Eu não quero saber, né?